Olá, tudo bom, gente? Bem, vou me apresentar aqui antes de começarmos nossos estudos. Essa é a nossa primeira videoaula, né? Nosso primeiro estudo bíblico aqui no canal, a Bíblia Help. Bem, meu nome é Júnior e eu vou dar, através de vários estudos aqui, vamos aprender. Vou dar um pouquinho mais o conhecimento a todos nós. Eu também tenho muito que aprender, todos nós temos muito que aprender. E a Bíblia aí vai nos ajudar a aprendermos, né? E nós vamos estudar a Bíblia. Cada vídeo aí vai tratar de temas diferentes. Agora nós vamos ter um tema aí, temas a respeito da Bíblia em si. Sim, somente a Bíblia, a gente vai falar dela. Vai falar um pouco como se interpreta a Bíblia. Vamos falar das traduções bíblicas. Vamos falar dos modos interpretativos da Bíblia hoje em dia. Como as pessoas entendem a Bíblia, como as pessoas acham que deve ser entendida. E vamos, de um modo mais simples e fácil, aprender se podemos acreditar e podemos crer na Bíblia, sim ou não. Então, pessoal, que vocês possam fazer perguntas também, possam estar aí conosco em comunicação aí, perguntando, questionando, nos comentários aí, sigam, se inscrevam aí no nosso canal, curtam aí, dá aquele like aí legal. E vamos nessa, tá, gente? Hoje nós vamos falar da Bíblia, vocês estão vendo aí o título, a Bíblia. Nós vamos falar sobre ela resumidamente. Vai ser basicamente, o primeiro vídeo é uma introdução à Bíblia, a gente vai fazer agora, tá bom? Não vamos aplicar muitos conhecimentos, não vamos aplicar muita teoria, nós só vamos falar um pouquinho rapidamente da Bíblia, seus livros, como que ela é, essa questão toda, bem básico, tá bom? Mas muito conhecimento nesse básico, tá? Vamos aprender bastante também nesse primeiro estudo. Mas vamos lá. Bem, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego, só para vocês terem ideia, tá? A Bíblia, essa palavra Bíblia que a gente chama, começou lá na Idade Média. Foi na Idade Média, foi do latim. Ela veio do latim, que significa livros. Na época dos apóstolos, na época dos personagens bíblicos, era chamada, né, os escritos eram chamados de escritura, né, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Aí depois, mas na Idade Média, aí, lá para o século V, século IV, foi chamada de Bíblia, que significa livros. Olha, gente, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, tá? Só para vocês terem ideia. 39 no Antigo e 27 no Novo, totalizando, né? 66 livros. E eu tenho aqui, gente, em minhas mãos, eu acho que eu não anotei, aí não coloquei nos slides, mas eu quero que vocês me acompanhem aqui também. Eu tenho aqui escrito aqui, falando dos versículos. Nós temos 31.102 versículos e 1.189 capítulos. Bastante, né? Bastante mesmo. Gente, o que é capítulo, o que é versículo? Só para vocês terem ideia. O capítulo é o maior, o número maior que você vê. Quando você abre a Bíblia, você vê um número maior, grandão, e você vê vários números pequenininhos depois dele, né? Esses números pequenininhos são os versículos. E o capítulo é o número maior. Tá bom? Aqui nós vamos ver um pouquinho os livros da Bíblia. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas por que Pentateuco? Porque, já diz, né? Penta vem de 5, né?
E teuco, né? É que tem a ver com Deus, tá? Porque toda vez que aparece teocracia, vocês sabem que teocracia, a gente vai ver isso mais pra frente em outros estudos. Teocracia envolve o governo de Deus, então essa palavra envolve Deus. Então, Pentateuco, os livros de Deus. Então, 5 livros. Não é que os outros não são, todos são livros de Deus. A gente vai ver isso nos próximos estudos. A gente vai falar um pouco também sobre a veracidade de toda a escritura sendo inspirada por Deus, sim ou não. A gente vai ver se isso é realidade ou não. Mas vamos lá. Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés que Moisés escreveu, tá bom, gente? Isso é simples, acho que muita gente sabe. Os livros históricos de Josué e Esther, temos os 12 livros históricos no Antigo Testamento. Livros poéticos, que são poesias, né, de Jó, Cantares, tem muita poesia. Temos os profetas maiores. O que é profetas maiores? Por que profetas maiores? Porque, gente, só para vocês entenderem, Isaías, até Daniel, esses profetas tiveram os livros maiores, eles escreveram mais. E outra, as profecias deles, era tanto para o tempo deles, como também abrangiam o tempo futuro, entendeu? E profetas menores, temos 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, tá logo depois de Daniel, Oséias. Gente, por que profetas menores? Porque esses profetas tiveram livros pequenos também, e as suas profecias eram culturais para a época. Não tinha muito futurístico. Só alguns, Zacarias, um pouco Joel também, e um pouquinho ali, Naum e alguns outros ali tem um pouquinho futurístico, mas é bem pouco comparado com aqueles outros lá. Tem também aqui, mas é pouco, tá bom? Era mais para a época deles. Os evangelhos, os 4 evangelhos, né, todos conhecem. Está no Novo Testamento já, Mateus até João. Depois nós temos os livros históricos. Os livros históricos no Novo Testamento, que é o único livro histórico, é o Atos, que foi escrito por Lucas. Só pegar Lucas capítulo 1, ler Lucas capítulo 1 e depois ler Atos capítulo 1, que você vai ver que foi Lucas que escreveu. Bem, aqui nós temos as cartas, ou as epístolas. Já ouviram falar? Epístolas. Eu já ouvi uma pessoa falando uma vez, epistola. Mas vamos continuar aqui. As epístolas e as cartas, a maioria delas foram escritas por Paulo. Paulo, ele escreveu muito, muito mesmo. Ele foi um dos maiores teólogos, né, da época. Nós temos aí 21 cartas, de Romanos até Judas. Só para vocês saberem, meus amigos, esse Judas aqui, que está na Bíblia, lá, antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, né? Ele não é o Judas Iscariotes, tá? O que traiu Jesus. Tem gente que confunde aí. Não. Esse Judas aí, aparentemente, e com certeza, segundo os historiadores, segundo a Bíblia mesmo, se você pegar Mateus, capítulo 13, aí, verso 55, a gente até pode pegar aqui para a gente ler, já que é um estudo bíblico, né? Vamos ler aí, pegar aqui, minha Bíblia aqui, gente. Essa Bíblia que eu uso aqui é The Word. Não sei se vocês já ouviram. Uma Bíblia boa, posso deixar aí no link aí, na descrição do vídeo aí, para vocês baixarem. Essa Bíblia, ela tem várias linguagens aqui, tá vendo? Várias linguagens de Bíblia, tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista aí atualizada, tá vendo? Aqui nós temos João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Temos a nova tradução da linguagem de hoje. Temos a Bíblia Viva, a católica. Temos também a Bíblia Literal. Essa é uma outra, né? Tradicional anotada. Temos a NVI, né? Nova versão internacional. Temos a King James, mas é em inglês. E temos os escritos originais aqui. Nós vamos usar isso aqui também em alguns estudos. Aqui, ó. Isso aqui é o grego. Para quem não conhece, essa escritura é grega aqui, ó. E temos
o hebraico. O hebraico não tem. Por quê? Porque estamos no Novo Testamento. O hebraico foi escrito só no Antigo Testamento. Então vamos lá no Antigo Testamento qualquer, uma na Isaías. Aí o hebraico é de trás para frente, tá vendo? Interessante, né, gente? E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o hebraico também e um pouco do grego em alguns estudos aí mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de usar a João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O pessoal gosta de usar NVI, a gente vai usando aqui, a gente vai comparando também alguns textos aqui, alguns textos difíceis, a gente vai comparando Bíblia com Bíblia, tá? Então tá, Mateus 13:55, vamos abrir lá, para vocês verem, a respeito daquele Judas lá, que é claro, e até pela Bíblia, e os historiadores também dizem isso, que aquele Judas é o irmão de Jesus. Olha o que diz. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então vocês viram aqui escrito, né? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, Judas também era um irmão de Jesus. Esse nome Judas era muito conhecido na época, era um nome normal. Hoje nem tanto, né? Por causa que a gente já lembra do traidor. Mas na época era um nome normal. Então Judas também foi um irmão de Jesus chamado Judas, tá bom? Então vamos voltar lá. Só para vocês terem ideia. Ok? Bem, livro profético, Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Que o povo tem tanto medo aí, né? Mas a gente, em alguns estudos que a gente vai fazer mais pra frente, vocês vão ver que o Apocalipse é um dos livros mais lindos da Bíblia. Vamos ter estudos sobre Apocalipse também aqui, tá? Passagens, a gente vai pegar, a gente vai entender esse livro aqui bem legal. Espero que vocês gostem. A Bíblia foi traduzida por mais de 1.500 idiomas e dialetos. Só para vocês terem ideia, pessoal, a Bíblia ela é o livro mais traduzido e o mais publicado no mundo e o menos entendido. Sabiam disso? É triste, né? Tantas pessoas têm esse livro nas suas cabeceiras, tem aberto aí, tem até fechado, tem guardado, mas tem esse livro em casa. Quase todo mundo tem um livro, uma Bíblia dessa, uma Bíblia em casa, né? Um livro desse. Mas é o menos entendido. No ano de 1250, o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos que foram divididos em versículos no ano de 1550 por Robert Stevens. Aí mais uma curiosidade para a gente entender sobre os capítulos e os versículos. Que bom que esses caras dividiram aí, né? Senão a gente tava ferrado. Mas tá, a Bíblia foi dividida também, ó. Interessante nós notarmos isso, ó. A Bíblia ela foi dividida em Antigo e Novo Testamento por Jerônimo no século V, por mandato do Papa Damas, tá? Só para vocês perceberem e saberem, né? Curiosidade aí, que a Bíblia ela não tinha o Antigo e Novo Testamento na época dos apóstolos. Ela tudo escritura sagrada. Ela só foi colocada Antigo e Novo Testamento, houve essa separação aí antes de Cristo e depois de Cristo, no século V. Tá? Foi na Idade Média, a Igreja Romana que fez isso. Tá bom? Isso é bem claro. Isso a história deixa claro. A Bíblia ela foi escrita num período que abrangeu mais de 1.600 anos e é uma obra de 40 autores. Bem, aqui eu quero frisar um pouco essa parte, porque 40 autores escreveram a Bíblia. No decorrer de 1.600 anos ela foi escrita. Gente, esses 40 autores não viveram na mesma época. Eles não conversavam entre si para escreverem a Bíblia. Um viveu na época do deserto, Moisés, lá no comecinho. Não é verdade? Outro era um médico, Lucas. Lucas, que escreveu Atos, era um médico.
E o outro era um boiadeiro, Isaías. Isaías era um boiadeiro. Amós também era um boiadeiro. Se você pegar também Davi, um rei, escreveu também Salmos. Temos muitas pessoas aí, em diversas épocas e culturas, que escreveram e fizeram parte do cânon que nós temos aí, a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Lembra que eu mostrei para vocês lá na nossa Bíblia? Bíblia The Word. Eu vou deixar lá se vocês quiserem baixar, nós vamos, nos estudos que a gente vai ter aqui, em todos os estudos que a gente vai fazer aqui nesse canal, eu vou usar só aquela Bíblia, aquele programa da Bíblia, né, ali, Bíblia The Word. Eu vou deixar a descrição do link ali para vocês baixarem ela também. Bem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens, tá? Esdras, Jeremias e Daniel. Ali, em algumas passagens, tá? Não é Daniel inteiro, não é Esdras inteiro, não é Jeremias inteiro. Daniel, ali no capítulo 2 até o 6, ali mais ou menos, tem um pouco de aramaico. Tá bom? E Esdras tem um pouquinho também, não lembro aonde, Jeremias também tem. Que foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Vocês viram lá o grego que eu mostrei para vocês. É daquela forma que escreve. O grego. É isso aí, gente. Hoje foi bem simples esse estudo. Bem simples. Só para vocês terem ideia de como a Bíblia é composta. O que ela tem dentro dela. O que nós vamos aprender um pouquinho mais. E no próximo estudo a gente vai ver, gente, a respeito de como a gente pode confiar na Bíblia. Será que realmente foi um Deus todo-poderoso, criador, que inspirou pessoas, homens, para escrever a Bíblia? E será que a Bíblia ela se interpreta ou tem que ter alguém para interpretar a Bíblia, hein? Nós temos que confiar nas pessoas, no pastor, no padre, no papa, para que a Bíblia seja interpretada por essas pessoas? Ou a Bíblia mesmo se interpreta? O que vocês acham? Nós vamos ver isso nos próximos estudos e a gente vai entender melhor esses assuntos, tá bom? Deixe seu like aí e inscreva-se no canal e ajuda a gente aí. Vamos cada vez mais aprender e compartilhem, falem. Vamos avançar aí nos estudos e se tiverem dúvidas, questionamentos, tá aí nos comentários, vamos conversar, vamos dialogar aí a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Desculpa aí se eu falei algo errado, desculpa aí se o meu modo de falar às vezes é feio, mas que Deus seja louvado por cada conhecimento de todos nós aqui, tá bom? Um abração a todos aí, gente. E lembre-se que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Falou, meu pessoal. Fiquem com Deus.